Então, minha gente, quero agradecer a oportunidade de poder tratar desse assunto com os irmãos, a importância da confessionalidade da igreja. Os irmãos me ouvem bem? Estão conseguindo acompanhar aí a projeção? É um sinalzinho aí. Esse trabalho é uma oportunidade, porque oportunidade de provar a relevância desse assunto. Esse tema foi o tema do meu TCC em 2018, ao concluir o seminário. Esse foi o trabalho que eu apresentei. E naquela época, a gente não tinha uma expectativa de que esse assunto pudesse, assim, ser trabalhado na denominação, na igreja. Era algo meio utópico tratar esse assunto. Ele surgiu a partir de conversas com o nosso mentor na época, que era o pastor Zé Milton. Nós ficamos os 4 anos de seminário, toda terça-feira, tomando café de tarde. E o nosso assunto era a denominação, era a teologia reformada, e especialmente o sonho que nós tínhamos naquele período de ter uma denominação minimamente mais alinhada e harmônica do ponto de vista teológico. E ao longo daqueles 4 anos de formação, eu fui juntando uma bibliografia, já pensando no final do curso, apresentar esse trabalho. E, e a primeira motivação era pessoal, poder completar uma lacuna na minha formação, porque eu fiz um seminário interdenominacional e não tinha uma, uma ênfase numa posição teológica. Então, eu precisava pessoalmente trabalhar esse assunto, visando o pastorado, visando a minha formação teológica. E aprove a Deus, depois de ter deixado esse trabalho empoeirado ali na estante, desde 2018, a denominação se movimentou nessa direção de falar sobre confessionalidade, de produzir uma minuta de fé. Acho que ela está por aqui em algum lugar. E a gente foi surpreendido com isso, de uma forma boa, né, e feliz. Nossa, de fato, o trabalho tinha relevância, embora naquela época a gente não acreditasse de que isso viesse a ser discutido a nível denominacional e nacional. E hoje estamos aqui, para a glória de Deus, tratando desse assunto, aqui nesse fórum, aqui nesse espaço. Em outros lugares tem trabalhado também esse assunto, aqui na Associação do Vale São Francisco. Recentemente, nós recebemos o pastor Ari, também o pastor Thomas Magno esteve por aqui, na região, e esse tem sido o assunto das conversas dos pastores nos grupos, e vemos isso muito positivamente. Embora tenha se retirado da pauta da Assembleia Geral a discussão dessa minuta, só o simples fato da gente estar falando sobre isso, estar discutindo sobre confessionalidade da igreja congregacional, as igrejas da União, isso traz muita alegria, especialmente para o meu coração, e outros colegas que também sonham em ter uma denominação mais alinhada, teologicamente falando. Isso não é um sonho utópico, né? E Deus tem provado isso para nós, mostrando que sim, é possível a gente caminhar nessa direção, e quero contar com a sensibilidade dos irmãos para nós termos aqui um espaço aberto para trabalhar sobre isso. Eu espero no Senhor poder contribuir com a caminhada dos irmãos, especialmente, né, humildemente contribuir também com os nossos colegas pastores que aqui estão presentes, para me ajudar também a ampliar e aprofundar essa temática, dadas os desafios desse assunto no nosso meio. Nós estamos no meio plural, né? Nós reconhecemos isso. Há uma pluralidade no nosso meio. Ela é boa, mas tem os seus desafios, especialmente quando se fala de confissão, de confessionalidade.
Meus queridos irmãos, antes de mais nada, antes da gente aprofundar um pouco sobre a importância de ser confessional, da igreja ser confessional, eu quero só fazer uma recomendação. Esse foi o meu livro texto desse trabalho. Não sei se vocês conseguem ver, mas é o Imperativo Confessional de Carl Trueman, que foi publicado pela editora Monergismo. Esse foi o meu livro texto e é um texto que eu gostaria de recomendar para o aprofundamento dos irmãos, caso tenham interesse de se aprofundar nesse assunto. Imperativo Confessional de Carl Trueman é um dos livros textos nesse assunto. Eu sei que tem outros também. Caso os irmãos tenham interesse também de aprofundar um pouco, conhecer o nosso trabalho, eu posso compartilhar para aqueles irmãos que sinalizarem, posso compartilhar um PDF para você ler o documento todo que temos aqui. É apenas um resumo que a gente vai discutir aqui brevemente, por conta do nosso tempo. Queridos, é importante se dizer, para início de conversa, que a Igreja de Cristo Jesus, no Antigo e no Novo Testamento, sempre foi confessional. A Igreja sempre foi confessional. Confessionalidade faz parte de ser igreja, faz parte da essência, da natureza e da missão da igreja. A Igreja de Cristo Jesus, a Igreja do Senhor, ela é por natureza confessante. Exige-se da igreja, exige-se dos crentes, dos fiéis que confessem a sua fé, que professem a sua fé. Portanto, isso não é estranho, não deveria ser estranho para nós, né? Congregacionais, uma igreja histórica como a nossa, com a importância que a gente tem na tradição teológica da igreja. O tema da confessionalidade não deveria gerar tanto barulho, deveria ser algo normal, mas o tempo passou, os séculos passaram, desafios surgiram, culturas entraram, saíram da igreja, e hoje se faz necessário a gente voltar e falar sobre confissão de fé, e falarmos sobre a importância da igreja voltar ou reafirmar a sua posição confessante perante o mundo. Percebe-se, queridos, no decorrer da história, tanto da igreja primitiva, a partir ali dos primeiros séculos da igreja, até a igreja contemporânea, até a igreja de hoje, nós percebemos que sempre que a igreja foi provocada pelos pensamentos, pelo secularismo, ela reagiu de forma confessante. Ela reagiu aos desafios do seu tempo de forma confessional. A confessionalidade sempre foi, e creio que sempre será, a arma da igreja para se posicionar frente aos seus opositores teológicos, filosóficos, e para se posicionar frente a os rebeldes, aos falsos mestres, aos falsos ensinos que surgem no seio da igreja. A confessionalidade vai ser aquilo que nós vamos recorrer para nos reafirmar como igreja de Jesus, como a igreja do Senhor. Isso está claro ao longo da história. A igreja recorreu sempre à sua expressão confessional. E isso ela fez por meio da confecção de documentos oficiais públicos que nós chamamos de credos, nós chamamos de catecismos, nós chamamos de confissões e cânones. São aquilo que, em resumo, os teólogos chamam de símbolos de fé, aquilo que representa aquilo que cremos. Então, os credos em primeira mão, você tem ali confissões, catecismos e cânones. Só falando brevemente, passando o slide para os irmãos poderem acompanhar melhor, o que são os credos? Credo nada mais é do que afirmações simples e concisas acerca de pontos doutrinários essenciais e que nos identifica como igreja cristã. Ali, a partir
do segundo século da Igreja Primitiva, já houve-se a necessidade dos pais da Igreja, os pais apostólicos, reafirmarem pontos doutrinários que distinguia a verdadeira igreja da falsa igreja, a verdadeira teologia cristã da falsa teologia, reagindo aos docetistas, reagindo aos agnósticos, reagindo àqueles que não criam no Cristo homem, que ao mesmo tempo é Deus. Então, nos primeiros séculos da igreja, segundo, terceiro, e ali no quarto já com bastante documento produzido, eles precisaram reagir para distinguir o verdadeiro Cristo dos falsos cristos que estavam sendo publicados por aqueles falsos mestres que reagiam à doutrina cristã e não compreendiam o Cristo Deus, 100% Deus, Cristo, ao mesmo tempo 100% homem. A igreja precisou lutar a favor dessa doutrina, a favor de Cristo, da doutrina de Cristo, e ela fez isso por meio de credos. Surge ali, a partir do segundo século, já algumas formulações que veio a ser hoje o que temos de forma completa, o famoso credo apostólico. Creio quem fez a primeira comunhão. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Eu ensino isso. Hoje mesmo a gente fez o culto da México e nós recitamos aqui, porque eu entendo que é uma forma prática de ensinar o básico da doutrina cristã para as crianças. E faço isso já há alguns anos. Kael tem sido a minha cobaia, meu filho de 6 anos, tem sido a minha cobaia nesse trabalho. Porque quando eu apresentei, eu ainda não tinha filhos, e um dos pastores que estava sentado na banca examinadora me questionou acerca da relevância desse trabalho, desse tema para a família, para a condução da família. E a minha resposta foi tanto no desejo de primeiramente viver isso, para que não fosse apenas um trabalho acadêmico, sem uma relevância prática para o contexto mais simples, que é o contexto da família e da educação familiar, da devoção familiar. Eu recorri à afirmação de que os catecismos, os credos, eles foram produzidos inicialmente com o desejo de ensinar, especialmente ensinar famílias e crianças, para ser usado na devoção particular das famílias. E, queridos, a gente tem feito isso. Eu acredito, e aí incentivei a minha esposa a acreditar junto comigo, de que essa é uma estratégia interessante para a gente educar nossos filhos. E desde 2 anos, desde que Caio tem 2 anos, ele já tinha decorado o Credo Apostólico e as 50 perguntas do Catecismo Infantil, que acho que é produzido pelos presbiterianos. Aí eu falei, se uma criança de 2 anos consegue decorar isso aqui, embora ele não tenha compreensão do conteúdo ainda, eu acho que isso sim tem uma relevância, tem algo a ser aproveitado disso daqui. E tem sido bom, tem sido oportuno para nós, porque tanto fortalece a nossa autoridade a falar sobre isso, mas não só sobre a autoridade, mas de fato viver aquilo que nós pregamos e aquilo que nós cremos. Antes de apresentar isso para a igreja, eu gostaria e desejo tê-lo vivido em casa, né? Dizer, irmãos, vale a pena. Use esse documento aqui, use essa estratégia aqui para melhorar e aprofundar melhor as suas devocionais, a educação cristã dos seus filhos. E temos usado isso, irmãos, e tem sido bom. Kael já sabe o credo apostólico, estou ensinando para ele as perguntas do catecismo infantil. Ele já tem um entendimento sobre isso. Quando eu falo de credo, dentre tem muitos outros, mas nós temos aqueles chamados credos ecumênicos, que foram os credos que tiveram
uma adesão da maior parte dos bispos daquela época, da maior parte das igrejas. E dentre esses credos, você tem esses três aí, que é o credo apostólico, o primeiro ali a ser formulado. Em seguida, você tem o credo niceno e o credo atanasiano. Esses dois últimos focam em defender a Trindade, a doutrina da Trindade e a doutrina de Cristo, da pessoa de Jesus, da natureza de Cristo. São declarações extremamente importantes que vai distinguir o que é uma verdadeira igreja do que é a falsa igreja. Infelizmente, nós nos afastamos desses documentos confessionais. Eles, infelizmente, não fazem parte da nossa liturgia, como faz de outras igrejas confessionais. Mas nós, embora não se faça parte do culto litúrgico da igreja, deva fazer parte, pelo menos, da nossa devocional, do nosso ensino. Pregar sobre o credo apostólico, ensinar sobre ele, já é um começo para falarmos de confessionalidade. Avançando, queridos, além dos credos, você tem as confissões, que, diferente dos credos, são documentos um pouco mais robustos, teologicamente, documentos mais profundos, amplos e sistemáticos, e se propõem a distinguir uma denominação de uma outra. Então, você tem, dentre as muitas confissões, no meu trabalho de conclusão de curso, eu foquei nas confissões reformadas, até para enxugar, né, o material de pesquisa. E dentre esses, você tem aí os artigos da religião da Igreja Anglicana. Então, o que é que distingue a Igreja Anglicana de outras igrejas? O documento confessional dela, os artigos de religião. Você tem o Livro de Concórdia, que identifica a Igreja Luterana. Você tem as três formas de unidade das igrejas reformadas, a igreja ali da Holanda e outras próximas. Os padrões de Westminster, da Igreja Presbiteriana, embora os congregacionais estiveram, né, na Assembleia de Westminster, participaram da confecção desse documento. Então, é um documento que a gente pode considerar nosso também. Junto disso, você tem a Confissão de Fé Batista, de 1689, também teologicamente alinhada com os padrões de Westminster. E o nosso documento, historicamente falando, né, não como o ISCB, mas de maneira histórica, os documentos que nos distinguem como congregacionais, nos diferencia das outras denominações. Você tem a Confissão de Fé de Savoy, você tem declaração de... Me esqueço agora dos congregacionais, falamos dela recentemente. A Plataforma de Cambridge. Era esse documento que eu queria lembrar. Então, graças a Deus, nós temos pastores, colegas que têm se dedicado profundamente sobre a confessionalidade congregacional histórica, clássica, e já divulgando livros. Você tem o reverendo Thomas Magno aí divulgando materiais, livros, Plataforma de Cambridge, traduzindo esses materiais para nós, que não temos acesso na língua original do inglês. Graças a Deus, o Senhor tem levantado homens com essa perspectiva para nos ajudar também, nos aproximar mais dessa tradição da qual nós nos afastamos ao longo dos anos. Então, percebam, queridos, aí, um dos propósitos básicos de confissão é nos distinguir, nos identificar, nos dar uma identidade. A diferença básica da Confissão de Fé de Savoia para o Westminster é uma coisa pequena, que é a forma de governo. Então, o que nos identifica como congregacionais? Diferente dos padrões de Westminster da Igreja Presbiteriana, forma de governo. Então, isso deixa claro a nossa confessionalidade, a nossa identidade. Então, se você é um crente congregacional, a gente tem uma identidade e não se diz respeito apenas à assembleia, à forma de governo. Temos um conteúdo bem maior do que isso, que nos identifica historicamente. Além desse de credo e confissão, você tem recursos didáticos que foram produzidos pelos reformadores, os catecismos. Então, o que são os catecismos? É um recurso didático de pergunta e resposta.
coisa simples. Você pergunta e o seu filho, a sua família responde, ou a igreja responde. São maneiras de introduzir doutrina. Pode passar, os séculos estão passando, a pedagogia tem se aprofundado, tem crescido, mas esse método histórico continua muito bom e válido, que é o método da repetição. Você repete, 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 e aquilo fica gravado na sua memória. Eu espero em Deus que no futuro esse conteúdo faça sentido para Kael, teologicamente falando, né? Dentre os catecismos, você tem o Catecismo de Lutero, o Catecismo de Heidelberg e os Catecismos Breve e Maior de Westminster. Avançar aqui que o tempo está curto. Dentre todos os outros símbolos de fé, tem também os cânones. E um dos principais dos cânones, o que são os cânones? São decisões eclesiásticas, de concílios, de conselho, que decidem acerca de um ponto específico de doutrina. Como, por exemplo, você tem o mais famoso deles, o Sínodo de Dort, que produziu os cânones de Dort. Essa assembleia de pastores e ministros, no Sínodo de Dort, produziu um documento que diferenciou a igreja reformada das igrejas arminianas. Eles se concentraram sobre a questão da soteriologia. Então, é um documento que vai tratar bastante de soteriologia, especialmente sobre isso, para definir ali, distinguir o calvinismo, né, do arminianismo. Por fim, irmãos, depois de termos feito esta breve introdução sobre essa temática, eu creio que os amados devam estar se questionando, se perguntando, e é uma pergunta sincera, é uma pergunta válida e deve ser feita mesmo. Qual a relevância de tudo isso, pastor? Será que não é somente saudosismo de teólogo e pastor conservador? Que relevância tem no século XXI tratarmos de credos e confissões? Será que a gente não está caminhando numa direção equivocada, né? A igreja moderna, nós estamos em pleno século XXI, temos que pensar em alcançar e sermos relevantes para essa cultura. Então, você vai ver essa crítica feita a essa confessionalidade, essa bandeira da confessionalidade. A gente vai enfrentar essa crítica, que é uma crítica válida e vai nos dar a oportunidade de nos defender, né? Somente a Bíblia não é suficiente. Para que eu preciso de um catecismo? Para que o senhor está usando catecismo para sua família? Por que usar credo? Por que ter uma confissão? Não está bom do jeito que a gente está? Nossa Bíblia não é suficiente? Então, queridos, para responder isso, é importante se dizer que as próprias confissões, os próprios documentos confessionais já ratificam isso. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus, né, com artigo definido, inspirada, infalível, inerrante. Isso todo, acho que a maioria dos cristãos de igrejas históricas como a nossa, talvez até das outras também, sabem e falam isso de cor. Da onde surgiu essa expressão, que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão? Isso está lá, na Confissão de Fé de Westminster, no primeiro capítulo, está também num documento nosso, que é os 28 artigos. No artigo 2 está dito isso lá. Né? A Bíblia é a única regra de fé e prática para orientação do cristão, para orientação da igreja. Então, ser confessional não é ser antibíblico, não é trabalhar contra o solo escritura. Pelo contrário, ser confessional é voltar a reafirmar isso que nós estamos esquecendo, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, e única regra de fé e prática para nós. De maneira, meus irmãos, que é preciso dizer que diante da Bíblia, a Bíblia é o quê? É a revelação especial de Deus. A confessionalidade é uma resposta à revelação de Deus. Então, confissão e Bíblia não estão de lados opostos de forma antagônica. A confissão é uma resposta ao que a Bíblia diz. Então, é preciso dar resposta à revelação.
e a forma que a igreja tem, ao longo dos séculos, de responder, a nossa estratégia de responder, o nosso meio ordinário de responder à revelação tem sido por meio de créditos, tem sido por meio de confissão. Então, por isso dizer, a igreja sempre foi confessional, porque ela sempre foi chamada, seja pelo próprio Deus nas Escrituras, seja pelos desafios da cultura, a igreja sempre foi chamada a dizer no que crê, por que crê. A igreja sempre foi chamada a se posicionar de forma confessional. E hoje, meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós, igreja, pastores, liderança, precisa se posicionar e dizer no que nós cremos, de forma clara. E embora a gente esteja aí no em plena era da inteligência artificial, nunca foi tão urgente e necessário os cristãos se levantarem para dizer no que crê. O que nos separa do mundo, o que nos separa do secularismo. Hoje, atualmente, eu nunca desejei tanto ser confessional. Quando produzi esse texto para apresentação acadêmica, eu ainda não era pastor. Então, eu não tinha uma noção, de fato, da importância disso. Fiz documento, defendi alguns pontos que justificam a relevância desse trabalho, mas ainda não tinha uma perspectiva pastoral. Então, se o Senhor me der vida, saúde e oportunidade, eu ainda quero trabalhar nesse assunto, expandindo agora para o contexto pastoral, a relevância de ser confessional para o exercício do pastorado. Aqui, eu nunca tive tanta necessidade e desejo de ser confessional e de precisar ser confessional, dada a percepção de que nós, como igreja, estamos caminhando para uma secularização extrema e caminhando para um progressismo. Então, a gente tem que enfrentar progressismo na igreja, a gente tem que enfrentar secularismo de forma... Antes era sutil, hoje já está declarado mesmo. Então, o púlpito, hoje, para mim, tem sido um lugar de confessionalidade, de chamar os cristãos a confessarem Bíblia como palavra de Deus, a voltar, fazer, irmão, isso aqui é a palavra de Deus, vocês ainda creem nisso daqui? Porque os nossos pais na fé criam que a gente não pode crer num pedaço e no outro não, crer no Novo Testamento, não crer no Antigo. Então, e aí o desafio, né? Porque como denominação, ainda não sermos totalmente confessionais, no sentido técnico da palavra aqui que nós trabalhamos, é um desafio para os pastores reafirmar algumas questões doutrinárias que são caras a nós, que tem a ver com a nossa identidade clássica e histórica como congregacionais, mas você tem que enfrentar o evangelical, né? O evangelicalismo. Então, a minha percepção hoje é que nós não somos igreja confessional. O que somos é uma igreja evangélica, como todas as outras, e precisamos, irmãos, nos distinguir, nos identificar. É uma bandeira que eu levanto e creio e encorajo a quem acreditar junto comigo a também levantar. Especialmente colegas. A gente precisa estar alinhado teologicamente para reagirmos às pressões dessa cultura que está varrendo a igreja. Avançando nesse sentido, irmão, preciso dizer, a confessionalidade da igreja tem valor identitário, apologético, devocional, pedagógico e pastoral. Mas não somente devemos tratar esse assunto em primeira mão do ponto de vista pragmático, né? Como um recurso que vai nos dar meios de termos identidade, de sermos apologéticos, devocionais, pedagógicos e pastorais. Mas antes disso, antes de pensarmos na aplicabilidade desse tema, é importante se dizer que antes disso, isso tem a ver com a revelação bíblica, tem a ver com a resposta que temos que dar ao entendimento da Escritura. Então, por isso dizer também que a confessionalidade da igreja, em primeiro lugar, em primeira mão,
é uma resposta de obediência à palavra de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Minha intenção é analisar brevemente com os irmãos aqui que isso aparece, confessionalidade aparece no Antigo Testamento e muito mais no Novo. A confessionalidade da igreja no Antigo Testamento. Você tem um texto clássico, de Deuteronômio 6,4, que é um chamado de Deus, um chamado do escritor, do autor bíblico, para que Israel, a comunidade do povo de Deus, pudesse dar uma resposta que os distinguia dos demais povos. O Shemar, né? O ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa mesma declaração de fé que aparece em Deuteronômio 6 é a mesma declaração de fé do Novo Testamento, no qual os cristãos são chamados a reagir ao politeísmo do ambiente no qual eles estavam ali, do Império Romano, para dizer que Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único Senhor. O que é isso? É um reflexo de Deuteronômio 6. O povo de Deus sendo chamado, vocacionado para se posicionar ao lado do Senhor de forma distintiva. Deuteronômio 6 chama o povo de Deus para dizer isso. O Senhor, Yahvé, é o nosso Deus, o único Deus, o único Senhor. Embora os povos tenham seus ídolos, nós cremos em um só Deus. Então, um teólogo do Antigo Testamento, conhecido aí dos pastores e também de estudiosos de teologia, o Von Rad, embora seja um teólogo liberal, né, que crê na teoria documental, ele diz que, além desse texto de Deuteronômio 6:4, outros textos também são respostas confessionais a quem é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e também uma resposta confessional aos atos salvadores de Deus na história do seu povo. É o que a gente canta, é o que a gente prega, é o que a gente crê no único Deus vivo e verdadeiro. O que a gente canta, o que Deus é e o que ele faz por nós. O que são os salmos? São cânticos confessionais do povo, distinguindo o Deus de Israel dos demais deuses falsos dos povos, e cantando as suas promessas e cantando as suas obras. Então, ser confessional é dar resposta a quem é Deus e ao que ele faz. E não é algo contrário à Sagrada Escritura, pelo contrário. Ou de forma diferente, né? É caminhar junto na direção dela, na direção que ela ordena. Então, você tem isso aí no Antigo Testamento, já no início, no Pentateuco, né? E você tem agora, de forma mais plena e completa, no Novo Testamento, a partir aí do ensino de Cristo. Eu nem coloquei o texto aqui, no qual traz a confissão de Pedro, né? Acabei me esquecendo a fazer os slides. Mas é um primeiro texto que a gente deveria colocar, quando Jesus chama os discípulos, fazia aí. Quem eu sou para vocês e quem o povo diz que eu sou. E existe, então, surge ali uma declaração confessional. Pedro, sobre a direção do Espírito Santo, conforme o próprio Cristo declara depois, que foi revelação do próprio Deus falando na boca de Pedro, a resposta de Pedro: tu és o Cristo, tu és Deus, tu és o Senhor. De forma... O que é que Pedro está falando? É um reverberando o Deuteronômio 6. Tu és o único Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, embora haja uma divergência de interpretação ali, nossa, sobre o que seria a pedra, né? A pedra sobre a qual a igreja está construída, se é a confissão de Pedro, se é a pessoa de Jesus ali falando, mas seja a confissão de Pedro, seja a própria pessoa de Cristo, essas duas coisas estão juntas, porque é o que Cristo diz. Pedro confessa a Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então a resposta de Jesus sobre esta pedra tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei
a minha igreja. Então, independente da perspectiva interpretativa dos irmãos em relação a esse texto que estou citando, de Mateus 16, se não me engano, é que seja a confissão de Pedro, seja a pessoa de Jesus, o fundamento da igreja, nós não podemos deixar de perceber que Pedro está fazendo a confissão e a base do fundamento dos apóstolos vai ser sobre esta confissão de Cristo como o Senhor da igreja, o Deus, o nosso único e vivo Deus. Então, queridos, eu vejo na Sagrada Escritura já ali o que Karl Truman chama de as protoconfissões, né? São o início de formulações confessionais, é o protocredo, que já está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a igreja, o povo de Deus sendo chamado para ser confessional. E aí você tem os textos de Paulo escrevendo a Timóteo, você tem esse aqui, que eu destaquei, no qual o apóstolo Paulo, já no final do seu ministério, passando o bastão para o jovem pastor Timóteo, como que ele orienta esse pastor? Mantém o padrão das sãs palavras. E é interessante, queridos, destacar essa expressão, o padrão das sãs palavras. Será que Paulo está recomendando a Timóteo a apenas decorar versículos e apenas decorar as escrituras? O que seria, então, o padrão das sãs palavras? Se não um modelo de ortodoxia, se não um modelo de sãs palavras, um padrão sob o qual o jovem pastor ali deveria se conduzir dentro de ali um padrão seguro, por meio do qual ele ia confrontar falsos mestres, por meio do qual ele ia orientar a igreja. Então, a interpretação desta expressão nos leva a crer que já no início há uma recomendação confessional. Os apóstolos estão passando um bastão para frente ao final do seu ministério, garantindo que a doutrina bíblica sã, que o evangelho ia ser passado adiante de uma forma segura, sem deturpação. Qual era o conselho? Mantenha esse padrão. Ensina conforme você recebeu. E a gente vê isso nos textos: sã doutrina, boa confissão, bom depósito, fé santíssima, tradição, que era a tradição dos apóstolos, a palavra que vos foi evangelizada, princípios elementares da doutrina de Cristo. Irmãos, não dá para fechar os olhos para essa gama de textos e não ter que reconhecer uma direção confessional que os apóstolos estão deixando para a igreja. E não é à toa que os pais apostólicos, ao receberem esse bastão dos apóstolos, vão ser eles aqueles que vão produzir credos e confissões. Então, eles não estão inventando a roda, eles não estão inventando nada. Eles estão sendo obedientes à ordenança apostólica que receberam de proteger a igreja e fazer isso de forma confessional. Se nós queremos passar o bastão do evangelho adiante de forma ortodoxa e preservar a sã doutrina, vamos ter que pensar em confessionalidade, sim. Vamos ter que pensar em voltar e chamar os pastores, chamar os nossos teólogos para dizer, irmãos, vamos proteger a igreja congregacional, vamos estabelecer aqui parâmetros, vamos estabelecer direções para os novos pastores, para os novos crentes, para que nós não venhamos a nos dissolver nesse meio evangelical em que a doutrina é rala, em que não há mais solidez doutrinária, né? Há uma avalanche de emergência, né? Da igreja emergente nas nossas igrejas, com músicas, com conteúdos doutrinários que chegam através dos coachings, deixando cada vez mais o povo ralo e à deriva e sujeitos aos lobos desse tempo. Então, queridos irmãos, quero chegar ao final aqui, são 8h48,
Então, para não cansar os irmãos mais com esse assunto, vocês ficarem com ódio de confissão e credo, e também ter a oportunidade de participar, se assim quiserem. Quero concluir, portanto, afirmando o seguinte, que a expressão da confessionalidade da igreja, por meio de credos e confissões, escritas, públicas e oficiais, corresponde a um ideal bíblico, do padrão das Santas Palavras. Como que nós vamos obedecer a essa ordenança do apóstolo Paulo, essa ordenança apostólica, para guardarmos o padrão das Santas Palavras? Quando se fala em padrão de Santas Palavras, está falando de uma forma de ensinar doutrina, um veículo, né, um invólucro no qual nós entregamos o evangelho. É preciso pensar em credos e confissões. Além disso, irmãos, além da base bíblica para sermos confessionais, vem a questão pragmática, né? É por meio dos credos e das confissões que a igreja se afirmou como cristã, diferente dos outros movimentos religiosos e filosóficos. O que vai nos identificar é aquilo que nós professamos e confessamos de forma oficial. Também, além da questão identitária que nós precisamos ter, a gente vai precisar reagir aos falsos ensinos, sermos apologéticos. E para sermos apologéticos, também precisamos pensar em confissão e credos. Da mesma forma, queridos, isso não é só a questão teológica e acadêmica, mas também devocional. Como disse aqui os irmãos, eu tenho usado pessoalmente confissão, credo, catecismo, para ensinar os meus meninos e a minha família. A gente faz isso desde que o Caio tem 2 anos, hoje ele tem 6. Tem 4 anos que fazemos isso. E eu posso perguntar a qualquer ponto do credo ou do catecismo e ele de cor responde. Se ele entende o que está respondendo, não sei. Se ele vai ser um cristão no futuro, eu não sei. Mas que um bom religioso ele será, conhecendo a doutrina bíblica. E eu oro para que aquilo que eu não posso fazer, convencê-lo e convertê-lo, o Espírito Santo fará. E o fará por meio do ensino que nós estamos transferindo, que é o ensino da palavra. Outra coisa também, irmãos, junto disso, é que é pedagógico. São recursos pedagógicos para ensinar a igreja a doutrina bíblica, especialmente a doutrina bíblica que nos identifica. Por fim, este recurso é um recurso pastoral para sustentar e balizar o nosso púlpito. Nós precisamos ser confessionais no nosso púlpito para reagir aos falsos mestres que já estão dentro dela e assim também para proteger o nosso povo e dar para ele minimamente uma identidade. Você é um cristão congregacional. O que te difere da teologia coach, da teologia da prosperidade, o que difere você da teologia pentecostal? É preciso que os nossos crentes saibam disso. E para isso, o nosso público precisa ser confessional. Essa tem sido a minha luta aqui, tem sido a minha batalha, e faço isso com muita alegria, cansado, porém não desanimado. E eu espero no Senhor ter contribuído com os irmãos, no mínimo, para provocá-los, né, acerca dessa temática. Quero agradecer e devolver a palavra ao nosso moderador. Obrigado, queridos. Pastor, a gente agradece, né? E a gente vai abrir aí. Eu aí até agradeço ainda mais ao senhor, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas o senhor mesmo assim se manteve dentro do horário, né? A gente sabe que poderia passar um pouquinho, não tinha problema nenhum, mas o senhor se manteve aí na palavra. Mas a gente vai abrir um pouquinho aqui para as perguntas, né? E quem quiser fazê-la, que possa, assim, tá dando um sinal aí com a sua mão para a gente fazer uma fila aí e poder fazer essas perguntas, se assim for, ou então também acrescentar algo. E eu queria, pastor, já desde então, começar fazendo uma pergunta ao senhor, né? O senhor começou a sua fala dizendo sobre a pluralidade que é a nossa denominação, quando se diz a respeito dessa questão teológica, né?
doutrinária, vários assuntos que há divergência entre pastores, né? Mas eu queria saber do senhor o seguinte, mesmo a gente sabendo isso, o senhor acha que o que é que a gente poderia ter de prejuízo, né? Se a gente tivesse essa identidade de saber, de fato, qual é a doutrina a seguir, né? E todo mundo, em unidade, seguir esse pensamento. Porque hoje a gente sabe que, né, muitas pautas doutrinárias aí, há divergência no nosso próprio meio congregacional. Eu queria saber se a gente ganha mais, porque a igreja da gente já foi feita de muitas divisões, né? Se a gente ganharia mais do que o que perderia. O que é que o senhor acha? Gente boa de Deus, é uma pergunta boa, né? Essa pergunta tem sido repetida várias vezes, porque é uma preocupação sincera e genuína dos irmãos. No entanto, queridos, é preciso pensar se há unidade no meio de uma Babel doutrinária. Essa é uma expressão do Aurivan Marinho, que está ali no prefácio da Confissão de Fé da Aliança. É preciso pensar sobre que tipo de unidade a gente está querendo. Porque, irmãos, a gente já viu que nós não estamos tentando inventar nada. A gente está tentando voltar da onde a gente se perdeu. A pergunta é aonde a gente se perdeu. Tem feito essa pergunta aqui na igreja. Irmãos, onde vocês se perderam? Eu tenho que estar falando aqui, insistindo com vocês sobre aquilo que para os congregacionais clássicos era algo assim que nem era preocupação. Tipo, dia do Senhor, predestinação, eleição. Isso sempre foi uma doutrina que não se precisava de muito esforço. Declarava-se como se fosse algo normal. E deixou de sê-lo, né, por conta das influências que nós fomos recebendo ao longo dos séculos. Então, nós recebemos muita influência externa que acabou nos descaracterizando de forma confessional. Então, vale a pena pensar e fazer os cálculos que tipo de unidade a gente está querendo. É a unidade que corresponde a um alinhamento bíblico, doutrinário, ou uma confraria de igrejas que não se ajudam, não colaboram entre si, cada um vive na sua. Então, assim, sem medo de errar, e se eu errar, vocês, por favor, me corrijam. Mas eu não vejo essa unidade toda que a gente está com medo de perder. Entendeu? Basta olhar nossos... Já não tem essa unidade, então já que não tem mesmo, vamos falar de confissão. Mas eu acho, ainda respondendo, queridos, acho que a gente precisa ter paciência. Ter paciência, ter cuidado, não sermos desrespeitosos com ninguém, não querer diminuir ninguém na nossa fala, na nossa defesa. Eu penso que, com respeito a quem pensa diferente e dá liberdade, essa liberdade já existe, né? Então, se eu penso o seguinte, eu sou feliz e privilegiado de ser cristão, ter sido chamado pelo Senhor numa igreja congregacional, de ter sido chamado pelo Senhor para ser pastor numa igreja congregacional. E eu também não me vejo no direito de colocar isso goela abaixo, seja dos crentes dos quais eu pastoreio, ou dos meus colegas, porque eu sei que eu sou minoria com essa bandeira. Então, acho que a gente precisa ter paciência e orar para que os contrários sejam convencidos pelo Espírito Santo. Amém. A gente, desde já, também agradece aí. A gente está com uma sala aí, quase 40 pessoas, né? Em uma segunda-feira à noite. Precisa ressaltar isso também. Aí a gente vai continuar a fila aí com o nosso irmão José Paulo. Levantou a mão aí. Boa noite, irmãos pais. Está escutando? Estamos sim, em paz, meu irmão. Ótimo. Pastor Edson, parabéns pela palestra, muito interessante. O tema, apesar do irmão ter falado aí que foi antes de 2020, lá, mas é um tema que ainda se torna bastante atual. A minha pergunta, ela se diz a respeito sobre o credo apostólico, né? A Igreja Romana, ela introduziu lá na parte quando diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja
católica. E o credo, ele diz também na Santa Igreja Universal, que eu, particularmente, acho o credo apostólico ele muito bonito, né? Aí a minha pergunta é no seguinte sentido: a Igreja Romana, ela modificou e introduziu isso, e nós, evangélicos, de uma certa forma, deixamos o credo apostólico de lado por conta dessa modificação que houve? Obrigado, parabéns mais uma vez. Queridos, eu quero recomendar aqui um trabalho exegético do reverendo Heber Carlos de Campos. Não é o Júnior, não, é o velho mesmo. Heber Carlos de Campos produziu um artigo sobre o credo apostólico, desmistificando essa questão da expressão inferus, né, do latim, que está lá, que a gente traduz para o inferno. Assim também, essa expressão católica, a gente não deveria ter dificuldade com ela, porque católico significa ser geral, universal, mundial. Hoje está difícil a gente até modificar, né? Eu falo assim, vou tirar católico para não parecer que está se referindo a ICAR, a Igreja Romana, né? Aí eu ponho universal. Vixe, mas se for universal, fica parecendo com a Igreja do Bispo Macedo. Não vou botar mundial, mas aí é a Igreja do Homem do Chapéu. E aí eu fico sem saber. Aí eu falei, vou botar então global. Eu descobri aqui em Miguel Calmon que tem uma denominação que chama global. Agora perdeu. Como é que eu vou recitar o credo sem parecer com uma boa denominação? Então, eu tenho usado a expressão católica mesmo, que é a expressão clássica, mais bonita. Não tenho dificuldade com a expressão o próprio credo, ele é autoexplicativo. Quando as expressões mais sensíveis, assim, que talvez os evangélicos tenham dificuldade, que Cristo desceu ao inferno, desceu ao Hades, ou desceu ao mundo dos mortos. Só que, logo em seguida, você tem ali um paralelismo. Ele desceu ao Hades, foi sepultado. Hades só quer dizer isso, ínferos, é a sepultura. Ele foi sepultado. Então, o Heber Carlos de Campos, ele trabalha de uma forma mais exaustiva sobre isso, por isso recomendar o artigo, para não ficar só nas minhas palavras rasas. Aí vale a pena os irmãos botar lá no Google sobre isso, pesquisar e ler esse artigo. Eu também tenho ele aqui, posso te enviar. Mas não há dificuldade nenhuma no credo. Não tem nada que a Igreja Católica botou ali. Até porque ele foi produzido no século II, a partir do século II. Essa igreja romana, como nós conhecemos hoje, ela vai se desenvolvendo ali, ficando como a gente conhece, a partir do século IV. Então, antes do século IV, o credo já estava fundamentado, né? E era aquilo que distinguia a igreja cristã das demais heresias e doutrinas estranhas e grupos estranhos que existiam. Então, pode recitar o credo sem medo de errar. Está tudo certinho, não tem nada de... A Igreja Católica, aí vem o paralelismo, a comunhão dos santos. O que é a Igreja Católica? É a comunhão global, universal de todos os crentes. Então, eu falo católica também aqui, ensino para Caels, sem medo. Amém. Eu acho que o pastor Nilson aí quis também deu um sinal com a mão aí. Se tiver alguém na fila também, possa falar aí para a gente continuar. Não, Ailton, eu não cheguei a fazer sinal, não. Pode ficar tranquilo. Se alguém aí quiser fazer uso da palavra, fazer também alguma pergunta, então, alguma fala aí. De cada vez para não ter tumulto, né? Mas eu acho que se ninguém se manifestar aí é porque ficou bastante claro. Boa noite, graças e paz. É Aldizo, missionário Aldizo aqui do Campo Missionário de Canindé, Ceará. Pronto, meu irmão, pode ir. Queridos, tem como botar aí esse nome desse artigo? Tá certo, o pastor Edson Lapa vai passar para a gente aí. Também essa palestra dele está sendo gravada, depois a gente vai botar, se ele permitir, botar no grupo aí. Colocar.
Aí o pastor... Fala do artigo do Weber, Carlos de Campos? Positivo. Ok, eu vou pesquisar aqui na minha biblioteca e eu mando para o irmão Ailton. Ele pode compartilhar. Pode mandar, pastor Lapa, que aí eu passo para o grupo aqui das federações, que aí com certeza chega para o irmão também, os presidentes das federações, passa para ele também. Assim que eu concluir aqui, eu pesquiso e envio. Pronto. Mais algum irmão aí? Irmãos e pastores que estão aí também fazendo parte. Só fazer mais uma acréscimo aqui. Eu acho que a gente perdeu muito como na nossa tradição por ter medo de se parecer católico, né? A gente tem medo de usar a oração do Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. A gente perdeu e nos afastamos do credo, né? Que eram documentos que identificavam os cristãos. Então, acho que foi por conta disso, né? Da perseguição da Igreja Católica com relação aos cristãos, os evangélicos, e depois a nossa ojeriza em relação a eles. E aí tudo aquilo que parecia católico a gente rejeitou. Tipo, por exemplo, usar o símbolo da cruz. Tem coisa mais importante para o cristianismo do que a cruz, gente. E os evangélicos correm da cruz? Que coisa estranha. Eu acho que é questão de ensino, mas a gente precisa voltar a essas coisas. Não corram da cruz. Mas a cruz vazia, né, pastor? A cruz de Cristo. Né? Amém. Aí foi pastor Maciel, foi? Pode falar, pastor. Foi. Só uma palavrazinha sobre a cruz. Ela tem uma importância muito grande para o cristianismo. Porém, a diferença é que a cruz tem que estar vazia. Foi só essa aí nosso ponto de referência. Amém. Mais alguém? Quando tiver ensino, não vai ter dificuldade com isso, não. Pastor Nilson. Só perguntando ao pastor Lapa aí, a graça e a paz, boa noite. Assim, se ele entende que essa falta da gente se pronunciar ou defender essa bandeira, se isso prejudicou o crescimento nosso como igreja, se a gente perdeu gente foi por causa disso, ou se isso não tem nada a ver com o crescimento, ou a denominação ficar estagnada, né, na situação que está, de não prosperar mais, né? Essa é a pergunta. Não sei se foi bem claro, mas se alguém puder clarear melhor aí. Eu creio, irmãos, que essa resposta, de uma forma exata, carece de uma pesquisa encomendada. Né? É preciso, se a denominação tem interesse nessa resposta, eu acho que eles já até fizeram na gestão de Márcio Leal, fizeram uma pesquisa nesse sentido. Mas aí contratar um instituto mesmo, porque as variáveis são muitas. Né? As igrejas são autônomas, as igrejas elas têm culturas diferentes, então falar de crescimento denominacional é complicado. E aí dizer falta da identidade, pode ser, mas pode também não ser isso, porque tem outras igrejas que não têm essa confessionalidade e são grandes. Né? E tem igrejas que são confessionais e são pequenas. Então, essa questão de tamanho de igreja, tipo, eu vejo que tem igrejas que têm vocação para crescer. Tem outras que, infelizmente, por conta do lugar, por conta da geografia, da cultura, não cresce. Então, essa questão de crescimento pode ter uma relação com confessionalidade? Pode. Mas as variantes junto disso são diversas. Irmão José Paulo. O pastor Edson falando aí de alguns símbolos, né, que a Igreja Católica adotou, eu me lembrei também do colarinho clerical, que foi um presbiteriano lá, que criou lá no século, não me lembro, porque eu não era nascido ainda não, quando ele inventou. Era congregacional, viu?
Presbiteriano não. O colarinho clerical, que foi adotado, muitos padres usavam, e hoje eu já estou vendo muitos pastores, né, trazendo esse costume presbiteriano e usando também no nosso meio, né? Agora não só os padres, os pastores também usando. E tem até um pastor nosso aqui da associação, aqui na Paraíba, a qual eu faço parte, que ele contou que estava em um determinado local e o colarinho clerical, e o pessoal chamando, não, o padre tem vez, tal, chamando ele de padre só por conta do colarinho, né? E depois ele se identificou que era pastor. Foi bastante cômica a situação, né? Então, é só para contribuir aí com o pastor Edson. É uma oportunidade confessional, acredita, o colarinho. Ele teve a oportunidade de dizer que não era e de explicar por que usa, né? Exatamente, isso mesmo. Eu gosto de usar, não estou usando aqui por questão de estratégia. Como o pastor Edson mesmo esclareceu aí, isso aí é uma questão que foi congregacional, não é? Se não me engano, eu acho que foi um congregacional, viu? O irmão falou aí que foi um presbiteriano, fiquei lembrando aqui. Será que não foi um congregacional? Foi um puritano, com certeza. Teve uma pergunta aqui também que o pessoal colocou. Eu ouvi falar aqui. Que era um presbiteriano, né? Não sei aí. Se o irmão pesquisar alguma coisa, pode me corrigir. Deus. Amém. Teve uma pergunta aqui que eu acho que eu consegui ler. O irmão perguntou qual a diferença do credo para a declaração, a confissão de fé. É a forma como é escrito, é o tamanho. O credo são declarações concisas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. As confissões, elas são documentos bem maiores e que vai ser mais usada ali a partir do século XVI, dos reformadores, para identificar denominações futuramente. Amém. Lori tentou esclarecer, mas não deu para eu ler todo, Lori. O irmão corrigiu aí a questão do colarinho clerical. É isso. De um presbiteriano. É isso mesmo. Presbiteriano, né? Pronto, então tá certo. Foi Lori aí, nosso presbítero Lori Angel, e essa em Salvador. Obrigado, Lori. Mais alguém? Gente, 9h10, né? Pois é, o tema é tenso, os irmãos ficaram tensos, perdão. Então, não tendo, meus irmãos, aqui tá todo mundo só agradecendo aí, aplaudindo, então todo mundo está concordando e agradecendo aí ao pastor Lapa por esclarecer esse assunto, que eu julgo também importante, né, para nossa denominação. Graças a Deus ele tem se levantado aí o assunto, né? Eu acho que a gente precisa, né, abrir esse debate, né, as lideranças da denominação, a liderança das igrejas, né, para que a gente possa ficar, se não ficar todo mundo com a mesma linha, mas o mais próximo possível, porque tem alguns casos que é muita divergência, e aí eu acredito também que, mesmo a gente tendo essa liberdade, né, por ser autônomo em si, mas eu acho que tem vezes que fica muito distante uma compreensão, né, de uma teologia, de uma doutrina bíblica, de uma para outra. Mas, pastor Lapa, a gente só tem, o irmão José Carlos aí também agradeceu, né? É um irmão aí que tem nos ajudado muito aí, nessa região Nordeste, divulgando também o Papo de Homens. Então, a gente tem que agradecer esses homens do Senhor aí que têm se levantado para aprender mais um pouco, né, dessas questões que nós julgamos importantes para a nossa denominação e para os homens, porque a maioria dos homens aí, eles vão ser pastores, vão ser presbíteros, vão ser diáconos, é liderança, né? Então, a liderança precisa buscar compreender, entender mais desses assuntos, para que a gente possa também trazer uma clareza e ajudar os pastores a trabalhar isso nas nossas igrejas. Então, pastor Lapa, desde já, nós agradecemos aí, né, pela grata prontidão do senhor de nos atender e estar conosco nessa noite. Eu sei que segunda-feira, na maioria dos pastores, aí é dia de folga, para aqueles que têm, mas, senhor... Qualquer pizza aí em feira, a gente
paga. Pronto, quando passar por aqui, tá tranquilo. Então, como já vem aí, como o pessoal de Miguel Calmon já tem data demarcada. Então, a gente só tem que agradecer os demais irmãos e orar, né, ao Senhor, para que o Senhor continue abençoando, pastor Lapa. O Senhor, a sua família, o seu ministério aí em EC Miguel Calmon, né, junto com os irmãos, e que a boa mão do Senhor possa estar sempre guiando, né, e abençoando o Senhor aí, que essa igreja continue sendo abençoada, continue crescendo, né, para a honra e glória do santo nome do Senhor. E nós agradecemos também aos demais irmãos. Vou passar a palavra para o pastor só para fazer os agradecimentos finais, e logo depois a gente vai estar orando, encerrando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Lapa, se quiser fazer os agradecimentos finais aí, pode usar a palavra e logo depois a gente vai orar. Pois bem, queridos. Peço que orem por mim, para que Deus continue me dando graça e também sabedoria, né, para lidar com esses assuntos que às vezes são tensos. A gente precisa de paciência e confiança no Senhor. Que a vontade dele seja feita e não a nossa. E mais uma vez agradecer e me colocar à disposição dos irmãos para caso precisem. Estamos aqui. Amém. Eu vou pedir ao meu irmão José Carlos aí, que ore encerrando esse papo de homens. Pode ser, meu irmão? E Deus assim continue nos abençoando. E agradecendo sempre a todos os irmãos e até a próxima, última segunda de novembro, que será o último papo dos homens desse ano. A gente depois entra em um recessozinho aí e volta no ano que vem, se Deus assim permitir. Irmão José Carlos. Boa noite, graças ao Pai. Só queria pedir que o irmão dê um retorno, que eu estou fora de casa, saber se estão me ouvindo bem. Estamos sim, tudo ok. Pronto, é só agradecer, né? Vamos agradecer nosso pastor Edson também por sua disponibilidade, todos os irmãos que estiveram aqui participando. É sempre uma alegria também poder participar desse papo de homem mais uma vez. Vamos orar. Amado e querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, os teus servos estarem reunidos em prol do propósito, Senhor, de aprender mais a tua palavra, teus ensinos, e tudo quanto envolve a tua obra, Senhor, estarmos atentos a todos os ensinamentos que aqui são passados, Senhor, que eu possa capacitar cada vez mais, pastor Edson, dando sabedoria, graça, entendimento, abençoa a tua vida, seu ministério, sua família, todas as áreas do teu servo, Senhor, que ele possa sentir-se abraçado pelo teu Santo Espírito e auxiliando em todos os momentos de sua vida. De igual modo, pedimos, Senhor, por cada homem que participou, cada homem que está envolvido nessa obra, os irmãos da nossa Federação Sergipana Baiana, que o Senhor possa capacitar cada vez mais, dando sabedoria, entendimento, para que possa ser escolhido irmãos vocacionados, direcionados, para trazer uma palavra mês a mês, Senhor, de ensinamento, daquilo que nós necessitamos para aprender mais a tua palavra. Eu te pedi também, abençoe cada um dos nossos amados irmãos que estiveram acompanhando até esse momento, que o Senhor possa dar uma noite de paz, de refrigério, de descanso, e que todos possam se sentir, Senhor, abraçado por ti, dando cada vez mais dias de sabedoria, de entendimento, de envolvimento com a tua obra, envolvimento com os homens, Senhor. Abençoa a nossa confederação de homens, abençoa as federações, as uniões, todos os irmãos envolvidos com essa obra maravilhosa, Senhor. Nos concede uma noite de paz, descanso e de refrigério a nossa alma. Esse já te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado a todos. E que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Lapa. Valeu, meu irmão. Daqui a pouco. Grande abraço a todos.